tá? E é aí que eu queria fazer o link com vocês. Por quê, pessoal? Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está dizendo que eu tenho um produto, certo? Muito melhor do que o direcionamento. O direcionamento é, eu sei aonde eu quero chegar. O planejamento é, eu sei onde eu quero chegar e como eu vou chegar. Perceba que é um produto muito mais precioso. Ou seja, eu atendo ao requisito 4.1 teoricamente, se ele tiver essa vertente, esse olhar para a norma que eu estou trabalhando. Só que tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer. É que quando eu estou falando de planejamento estratégico, 4.1, eu tenho um link direto com o 4.2. Eles são gêmeos, ali, ó, gêmeos, irmãos, né? Por quê? Porque o 4.2 é a parte interessada. Então, por exemplo, eu tenho a definição de minhas partes interessadas aqui e o meu planejamento estratégico aqui, ó, onde eu quero chegar e como eu vou chegar. Então, eu tenho que olhar aqui para a minha parte interessada, né? Isso aqui é casadinho, ó, é casadinho, né? Então, um exemplo simples, eu tenho lá no meu planejamento estratégico que eu quero desenvolver parcerias com novos fornecedores. Esse fornecedor, por si só, ele já é uma parte interessada, vocês concordam? Ele, tanto é que ele está no meu planejamento estratégico. Então, cuidado com esse cruzamento, tá? Façam esse cruzamento do 4.1 com o 4.2. Todas aquelas partes interessadas que aparecerem aqui no planejamento estratégico, elas precisam ser reconhecidas como parte interessada do nosso sistema de gestão, automaticamente. Não tem volta. Agora, eu posso ter mais partes interessadas aqui que necessariamente não estão vinculadas ao meu planejamento estratégico. Posso, isso não tem nenhum problema, tá? Então, isso é extremamente importante. E qual é o resto dessa ponte, né? Porque essa ponte, ela tem 3 grandes pilares, né? O primeiro é o 4.1, que é esse contexto baseado nesse direcionamento ou planejamento estratégico. O segundo é a parte interessada e o terceiro é o 6.1, que é o risco e a oportunidade. Então, vocês não podem esquecer que os riscos e oportunidades, eles nascem de onde? Do contexto, né? Porque se é um ponto positivo, pode ser ainda uma oportunidade. Eu ainda posso ter ganhos, mesmo sendo uma coisa positiva. Se é um ponto fraco ou uma ameaça, tem um risco, né? Então, pode nascer aqui do 4.1, meu risco e oportunidade, tá? Segundo, meu risco e oportunidade pode nascer de quê ainda? Vamos para o meio ambiente, pode nascer de um aspecto significativo, pode nascer de um requisito legal. E por que eu tenho que fazer essa ponte, pessoal? Porque, vê bem, pensa comigo. Imagina que você fez o teu planejamento estratégico, você foi lá, aplicou o teu SWOT, gerou uma planilha de planejamento estratégico onde você define as ações, quem é o responsável, quais são os prazos que você vai trabalhar, como é que você vai monitorar aquela ação. A tua planilha, ela tá completa, ela tá toda bonitinha, perfeita, joia. Vamos para o ponto de vista prático. Se eu tenho um planejamento estratégico, uma planilha usual, uma planilha que a gente já trabalha na empresa, que a gente monitora. Senhores, por que eu vou fazer uma planilha de risco e oportunidade? Jaciara, mas a norma pede. Sim. Por que eu não uso essa planilha do planejamento estratégico? Por que eu vou ter a mesma informação em 2 lugares? Se eu estou tomando ação lá no meu planejamento estratégico, só existem 2 possibilidades do ponto de vista de gestão. Ou aquilo é uma oportunidade, ou aquilo é um risco. Não tem outra. Não tem outra. Do conceito de gestão, ou é uma oportunidade ou é um risco. Nós não vamos ter ali um meio termo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esta planilha do seu planejamento estratégico e acrescentar mais uma coluna e dizer se aquela ação que você está tomando, ela é proveniente de um risco ou de uma oportunidade. E que risco e oportunidade é esse?
Então, percebam, eu faço uma junção. Eu não vou precisar ter ali uma nova planilha com a mesma informação. Lembra daquela, a gente sempre fala muito isso em sistema de gestão, né? Que a gente diz assim, pessoal, cuidado, quando a gente bota a mesma informação em mais de um lugar, a gente corre um risco de atualizar uma e não atualizar outra. É ou não é verdade? Veja, a gente tem a mesma informação em 2 lugares. Então, eu atualizo um e não atualizo a outra, a informação ela vai ficar obsoleta ou em um e outro da mesma forma. Entenderam? Então, é muito importante, se você já está ali adotando esse planejamento estratégico como sendo a sua entrada para o sistema de gestão, né? Até porque você desenvolveu junto com a organização, ele foi estruturado exatamente com os gaps que a organização enxerga e traz. Eu posso adaptar essa planilha e ter uma única planilha, incluindo lá os riscos e as oportunidades. Então, é uma forma de fazer. Mas, Jaciara, eu prefiro ter 2. Não tem problema, você também pode ter 2. Aí é uma vontade que você tem, não tem nenhum problema. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante, né? Segunda coisa, vamos lá, voltar para os nossos pilares. Fiz lá o contexto, fiz a parte interessada, cheguei no requisito 6.1, né? A gente não pode esquecer que o risco e a oportunidade, na sequência, é o 6.2, que é onde a gente vai estabelecer os objetivos do sistema de gestão. Não é isso? Jaciara, eu posso fazer um link entre os objetivos que eu tenho lá no meu planejamento estratégico e os objetivos que eu tenho na minha planilha, por exemplo? Pode. Então, você pode fazer um link ali, ó. Eu posso olhar, né? Eu posso olhar para a minha planilha de planejamento estratégico e fazer um link com os meus objetivos. Perfeitamente. Jaciara, por que eu não posso juntar as duas? Olha, não é que você não pode juntar as duas, você até pode. Você só tem que ter um cuidado que é muito, muito grande. É que é o seguinte, você não pode deixar, você não pode esquecer que quando a gente fala de objetivos, eu preciso ter objetivos mensuráveis. A maioria das normas, a maioria, porque algumas, por exemplo, diz quando aplicável, vai te pedir objetivos mensuráveis. Então, não é só ação, você vai ter que ter ali um indicador, uma métrica para você medir aquele objetivo. Então, nesse caso específico, eu particularmente, eu mantenho duas planilhas, eu deixo lá. Por quê? Porque a planilha de planejamento estratégico, ela está muito mais voltada para ação e até ações imediatas, né? Que são ações que você vai tomando ali para você poder fazer com que aquele planejamento seja alcançado. No entanto, a planilha de objetivos, não. Eu tenho ali os objetivos, por exemplo, daquele sistema de gestão que eu estou trabalhando, que seja a qualidade, seja o meio ambiente, seja a saúde e segurança, e ali eu vou ter as métricas, eu já boto os indicadores também, né? Já deixo ela uma planilha robusta. Lembra sempre de ver requisitos 6.2 e 6.21 e 6.22, que a norma diz exatamente o que tem que ter na planilha de objetivos. Isso está bem didático para a gente a partir de agora.